Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 9 de janeiro, Day After, edição do Opinião Litoral. Nós vamos ter como comentarista o Roberto Mohamed, advogado, e recebemos com muito prazer, com muita honra, hoje aqui no estúdio da TV Cultura Litoral, o prefeito de Santos, Rogério Santos, que vai começar contando para a gente como é que ele viu os acontecimentos gravíssimos de ontem em Brasília, com a invasão e a depredação da sede principal dos três poderes, do Congresso Nacional, Poder Legislativo, do Palácio do Alvorada, o Palácio do Planalto, Poder Executivo, e da sede do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mohamed. Olha, eu vi com muita tristeza, né? Fiquei muito revoltado, porque é um ataque nos vários sentidos, né? Um ataque principalmente às instituições, à democracia, é um ataque à história do Brasil, ao patrimônio cultural histórico, porque Brasília é patrimônio cultural histórico. Você saber que uma tela do Di Cavalcanti foi perfurada é um absurdo, né? É um ataque à imagem do Brasil no exterior, é um ataque à condição humana, né? Pessoas fizeram xixi, defecaram. Eu acho que falta nessa bancada, talvez, um psicólogo para explicar o que significa isso, né? Protesto, acho que as pessoas andarem ali na avenida, cercarem o Congresso, poderiam não ter invadido, mas segurando as mãos, cercar, fazer alguma resistência pacífica, qualquer tipo de protesto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é uma surpresa para ninguém, né? Muita gente perguntou, Rogério, você como prefeito no segundo turno, você não apoiou nenhum lado? Eu não apoio nenhum tipo de política extremista, ainda mais algum tipo de política e campanha do jeito que foi feita. Eu estou com 56 anos, nunca vi uma eleição com mortes, com brigas, né? Mortes provocadas por desavenças dos dois lados. E o que eu vi ao longo dessa campanha foi uma irresponsabilidade de vários candidatos a todos os níveis. Deputados, estaduais, federais, senadores, governadores, candidatos à presidência, insuflando a violência. Então, para mim, isso não é uma novidade. Isso é reflexo do que foi construído ao longo desse ano que passou, o clima de campanha, pessoas que se apropriaram de temas de segurança, de patriotismo, para insuflar as pessoas a violência. Até que chegou onde chegou. Eu sempre falei, olha, estão jogando querosene nas calçadas. E aí você vê as pessoas que fizeram isso, né? O nível daquelas pessoas, são pessoas que acreditam em absolutamente todo tipo de fake news e que chegou ao cúmulo de pensar que, fazendo o que fizeram, tinham derrubado o governo federal, enfim. É muito triste, mas ao mesmo tempo traz uma grande revolta para nós que acreditamos na democracia, que pagamos impostos, que temos educação, né? Cadê a educação? Cadê a ordem e o progresso da nossa bandeira? Tanta gente com bandeira, ordem e progresso. Aquilo foi ordem? Quebrar? É progresso defecar dentro do patrimônio público? É progresso furar uma tela dos maiores artistas brasileiros que não vai ter como recuperar? Então, o clima de revolta, né? Tristeza, enfim, uma total falta de patriotismo e cidadania. Ah, foi patriotismo? Sim, o pessoal que derrubou as Torres Gêmeas lá em Nova York achavam que eram patriotas e derrubaram, mataram gente. Aqui não foi o caso, não mataram pessoas, mas queriam matar a liberdade e a democracia brasileira. Mohamed, boa tarde. Nós chamamos o Rogério, principalmente a nossa programação, era para temas da cidade, da região.
mas o acontecimento de ontem domina as atenções, né? O que mais me chamou a atenção, e dessa vez eu vou bater palmas para o Alexandre de Moraes, porque ele foi corretíssimo. Eu acho que a intervenção do Lula foi muito fraca. Vamos deixar claro que a gente não pode criar armadilhas, porque o PT de democrático também não tem nada. O Alexandre de Moraes acertou na mosca ao afastar o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha é bolsonarista, a tal ponto que deu emprego para o Anderson Torres no dia seguinte ao fim do exercício dele como ministro da Justiça. Anderson Torres é mais um dos canalhas bolsonaristas, caras que não valem absolutamente nada. Ele está em Miami com o Bolsonaro. Secretário de Segurança do Distrito Federal, nomeado pelo Ibanez no dia seguinte ao fim do mandato dele, e é um dos cabeças disso tudo que aconteceu. E não dá para acreditar. Rogério é prefeito, ele pode até ser enganado uma vez por um secretário, mas não vai ser na segunda. E vai tomar medida imediata. Não foi o que o Ibanez fez. Porque alguém dizer que ninguém notou que as pessoas estavam se dirigindo à Praça dos Três Poderes, que estavam chegando ônibus atrás de ônibus em Brasília, e que tudo isso ia acontecer, e a Polícia Militar do DF, por sinal, instituição política que eu até hoje não sei por que foi criada na Constituição de 88. Para quem não sabe, o Distrito Federal tinha um administrador federal nomeado pelo presidente da República até outubro de 1988. É a unidade federativa mais perdulária, corrupta e safada que nós temos no Brasil. Nenhum governador, nem mesmo o Maluf em São Paulo, quem passou por qualquer... No Rio de Janeiro, que já chegou a ter 3 governadores presos, se rouba tanto quanto em Brasília. Brasília não tem razão de existir, porque tudo que tem lá é obra federal. Existe uma acumulação de competência. Para quem não sabe, Brasília tem uma empresa criada pelo Juscelino chamada Nova Cap, que é a responsável pelo lançamento de loteamentos, pela cessão de terrenos. Ela disputa competência com o GDF, que é o Governo do Distrito Federal. O Judiciário lá é federal. O Ministério Público lá é federal. A Procuradoria é federal. Por que eleger governador, ter deputado federal, ter senador para o Brasil? Não tem sentido isso. E essa obra de ficção que chamaram de Distrito Federal, está aí o resultado. Tem que prender os responsáveis, e o maior responsável é o seu Anderson Torres e o seu Ibanez Rocha. Então, Alexandre de Moraes está de parabéns. Eu tenho criticado um monte de coisas que ele faz, mas o afastamento do Ibanez Rocha foi cirúrgico. Está acontecendo mesmo em São Paulo. Hoje de manhã, parece que já começaram a desmontar, ou pelo menos tentar, porque o secretário de Segurança Pública do Tarcísio já disse que vai negociar. Não tem que negociar nada, tem que dar borrachada e tirar os caras da frente da Lesp. Eles estavam em frente ao QG. Para quem não sabe, em São Paulo, o QG do Exército fica do lado da Assembleia Legislativa. E o acampamento foi se deslocando. Para quê? Para invadir a Assembleia Legislativa. A polícia não tem que conversar. Tem que chegar lá e tirar os caras de lá. Acabou. Não tem que conversar mais. Eu acho que a gente chegou num ponto, porque isso que aconteceu não tem justificativa. Os caras não iam derrubar o poder, o governo. Isso é uma coisa óbvia, qualquer imbecil sabe disso. Muito pelo contrário, deram ao governo Lula e ao Flávio Dino, para mim foi uma péssima escolha como ministro da Justiça, justificativa para atos que não combinam com a democracia. E agora eles vão ter discurso para fazer isso. E a gente tem aí diante de um país que muda a chave de comando agora, a possibilidade de endurecer o discurso das duas partes. E toda essa gente que está lá fazendo bobagem, está fazendo bobagem em nome de quem? De um cara que está em Miami? Fazendo comprinha com os 3 filhos delinquentes dele? Será que eles não entenderam que esse bolsonarismo criado do nada acabou? Porque eles não têm um líder. Eles têm um psicopata que exerceu a presidência por uma série de fatores, e só isso.
Agora, essa gente é aquilo que eles dizem, eu não vou votar em ladrão? Eu acho que a gente passou todos os limites do aceitável. O Alexandre de Moraes está certo. Eu espero que em São Paulo o Tarcísio haja como ele tem agido até agora, nessa primeira semana dele, mostrando claramente que ele não vai transformar São Paulo em bunker de resistência do bolsonarismo, mas ele tem que agir. O secretário de Segurança Pública tem que mandar a Polícia Militar agir. Não tem nem que começar a deixar bloquear a estrada. No que fez sinal já desce a borracha. Não tem conversa. A gente tem agora é fazer com que as autoridades ajam. E como você falou, a gente trouxe o Rogério aqui, lógico que a gente vai falar de temas locais e tem muita coisa, mas é bom deixar claro o seguinte. As autoridades públicas, e o Caiado, desde ontem, está dando um exemplo. O Caiado apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Foi o primeiro governador a se oferecer a mandar as tropas da PM de Goiás para lá. Quer dizer, não foi fazer só notinha no Twitter. Botou a PM de prontidão e falou, podem encher os ônibus e vai tudo para Brasília. Se a PM do DF não age, nós vamos agir. Isso é o exemplo do que é uma autoridade pública. A independência. Podem não ser as minhas convicções, mas eu vou agir. Tem reflexos em Santos? Como é que você vê os reflexos em São Paulo? E como é que você vê a postura? Porque tem uma mudança política muito significativa, né? Você é do PSDB e depois de 28 anos o PSDB deixa de governar São Paulo. Tem o governador Tarcísio, que o Mohamed falou que espera que haja com rigor em relação a possíveis distúrbios desse tipo em São Paulo. Na Alesp, ontem teve bloqueio na 23 de maio, tem ameaças de bloqueio nas distribuidoras de combustíveis, né? Eu conheço o Tarcísio há muito tempo, conheço ele desde a época que ele trabalhou no governo da Dilma, né? Ele estava no DENIT, a gente fez alguns projetos que haviam uma certa conexão, a própria entrada da cidade, e é um profissional exemplar. Como ministro, eu trabalhei muito junto com ele na época da vacinação, quando a gente pediu a vacina para os trabalhadores portuários, foi através do Tarcísio que a gente conseguiu, né? Vários projetos. O que eu não concordava em relação à desestatização do porto, tudo que eu pontuei, exceto a questão do CAP, foi atendido. Então, a minha relação é ótima. Ele esteve agora no velório do Pelé, eu fui buscar ele no heliponto, ele me ligou pedindo que eu fosse encontrar com ele no heliponto, fui com ele no carro, conversamos longamente, ficamos mais de meia hora conversando, alinhando questões da cidade, todas as garantias aí que a cidade tem, dos compromissos que foram assinados, ele colocou, firmou o próprio túnel da Zona Noroeste, ele falou, Rogério, se não sair na desestatização, eu vou fazer o túnel da Zona Noroeste, tudo aquilo que eu tinha assinado com o Rodrigo Garcia, né, são 200 milhões de convênio, ele falou, tudo vai ser cumprido, tudo continua, até porque está no orçamento. Conversei muito com ele, as questões do porto, questões de logística, já programando coisas importantes, não só para a cidade de Santos, mas para a Baixada Santista, falamos já em agendas. Enfim, Tarcísio é uma pessoa diferenciada e ele se colocou, né? Ele também não adianta a gente generalizar o bolsonarismo ou o petista, tudo como a mesma coisa, e não é. Essas pessoas aí são os extremistas. Existem pessoas que gostam do Bolsonaro e até às vezes se denominam bolsonaristas, mas são pessoas racionais, são pessoas inteligentes, são pessoas que entendem a democracia. Lógico, discordar do resultado é normal, mas entendem que é democracia. Então não dá para generalizar tudo na mesma situação. O Tarcísio é candidato, é um governador bolsonarista, mas de bom senso, é um cara empreendedor, um cara inteligente, um cara que conhece de gestão pública, isso não me preocupa. É uma pessoa muito firme, ele tem formação militar, ele sabe, ele entende de segurança, e não é que ele só entende, ele usa da sua estratégia, do seu conhecimento para ser gestor público. Não é aquele que estuda segurança e tudo aquilo que estudou age contra. Não, pelo contrário, é uma pessoa de muito bom senso e eu acredito que ele vai com todo cuidado, porque também a gente não quer piorar a situação, né? Eu acho que segurança se faz com inteligência, mas ele vai agir sim com firmeza. É momento de firmeza.
O Opinião Litoral volta depois de intervalo bem rapidinho. Fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed é o comentarista e a gente recebe o prefeito de Santos, Rogério Santos. E as obras do VLT estão atrasadas, Rogério. Como é que vai refazer o cronograma? Como é que vai ser? Tem que refazer, né? Infelizmente, né? A gente, desde o começo, vem acompanhando, né? Eu faço ponto de controle todo mês em relação ao VLT. Já, primeiro que é uma obra que já começou errada no sentido da empresa que ganhou a licitação, Queiroz Galvão. Uma empresa que está em recuperação judicial, aliás, nem sei por que ganhou essa concorrência, né? Mas o Tribunal de Contas aprovou, né? Foi questionado e o Tribunal de Contas deu aval. Então, é uma empresa que começou capenga, veio para a cidade de Santos, talvez não conhecesse a cidade de Santos, começou a fazer obra porcaria e a gente... Participou da portuária, né, Queiroz Galvão? Sim. E aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar o então secretário, o Rodrigo Garcia, que era o responsável. E aí começou uma série de reuniões pontuais, que todo mês era feita aqui em Santos. Descia o presidente da MTU, que continua, o Assalve. Desceu os dois secretários que foram de transportes urbanos, né, metropolitanos, e era a briga o tempo todo, né? Enfim, fizemos várias reuniões, eu mesmo estive junto com o Ministério Público, cobrando, né, porque o contrato é com o governo do estado, mas a obra é na cidade de Santos e tem que respeitar a prefeitura. Então, chegou a um ponto da gente retardar o processo de avanço de obra, porque eles queriam abrir frente sem terminar as outras, e muitas obras terminadas com um nível de qualidade que não se vê em lugar nenhum, péssimo, horrível. Enfim, tudo foi sendo recomposto, tudo foi sendo refeito. É uma obra difícil? Lógico que é uma obra difícil, é uma reforma. Quem já fez reforma morando em casa sabe a dificuldade que tem. E toda a questão histórica, porque passa numa área histórica de falta de referências de toda a estrutura que tem ali subterrânea, de água, de esgoto, enfim. Então você não tem o georreferenciamento de tubulações, de coisas muito antigas da cidade, e isso causou um prejuízo muito grande, principalmente para os comerciantes, né? A gente foi apertando, a obra entrou nos trilhos, né? Não do jeito que a gente queria, mas foi andando. No fim do ano pedimos a interrupção da obra para que o comércio do centro não fosse impactado. Isso aconteceu e agora a retomada com a colocação dos trilhos. Mas todo avanço de obra, ela depende hoje da CT. E a gente só avança quando a gente vê que as outras etapas cumpridas foram cumpridas. E, inclusive, o município acabou... Eu sancionei uma lei, enviei para a Câmara uma lei, inclusive aumentando o tempo de obra, para que ela pudesse dar celeridade. As obras que poderiam ir até as 6 da tarde, hoje podem ir até as 10 da noite. Tudo isso para que tivesse um pouco mais de celeridade. É isso, infelizmente, mas será um bom benefício. A gente lembra da linha 1, os mesmos problemas que aconteceu, a intervenção do Ministério Público, muita gente reclamando. Hoje o VLT é uma realidade, é uma obra importante na estratégia de desenvolvimento da cidade de Santos, do centro de Santos, mas principalmente na ordem metropolitana. Mohamed, quando a omelete ficar pronta, o pessoal vai esquecer essa quebra de ovos aí? Não pode. Não pode. E a primeira coisa que eu vou cobrar de você é que quando no auge da pandemia o Dória classificou Santos de forma equivocada na questão de risco, o Paulo Alexandre foi lá e botou a boca no trombone, inclusive de uma forma agressiva que eu raras vezes vi em relação ao governador do estado. O que está acontecendo nessa linha do VLT, que por sinal não consigo enxergar nela prioridade, porque a prioridade para mim estava na zona continental de São Vicente, a gente tem a MTU, que talvez seja o maior ninho de corrupção do governo do estado de São Paulo.
E todo mundo sabe disso. É o DR e a MTU. Lá é colocar o cara para ficar rico. Só tem bandido. Mas em Santos, se não me engano, você tem 6 servidores fiscalizando. Você botou 6 pessoas fiscalizando o que está acontecendo. E aí eu pergunto, porque estão refazendo tudo, você tem total razão, só que a construtora que está lá agora é do mesmo grupo da Queiroz Galvão. Então a gente nota, por isso que eu falo, dos bandidos. Queiroz Galvão está em recuperação judicial, não podia nem ter ganho a concorrência, mas está lá o cara, é o mesmo grupo. É a empresa que substitui. Você quebra essa, joga em recuperação judicial, coloca os laranjas para continuar a obra. Por que não berrou no início? Porque gente capacitada você tem no teu governo. E muito. E muita gente. Eu nunca disse aqui que teu governo era incompetente, nunca, nem você nem do Paulo. Questionei coisas que foram feitas, mas nunca questionei competência. A começar por você. O que me espanta é que a vida profissional e pessoal de todas as pessoas que estão ali foi afetada de tal maneira, e quem deveria ter tomado as dores delas, o que se esperava, teria sido você. Se você conversar com todo mundo na Silva Jardim, eles vão dar o nome da Almáquia, eles vão dar o nome de pessoas que estão ajudando, porque vereador, foram 3 ou 4 para fazer filminho no celular, não resolveram coisa nenhuma. O problema, Rogério, e aí é que eu vou entrar na questão que eu gostaria que você falasse disso. Eu entendo que você tem que ter uma boa relação com o governador do estado, eu entendo que você tem que ter uma boa relação com o governo federal, não há dúvida disso. Mas a gente está falando de Santos, a gente não está falando de São Vicente, que o Caio Amado fica tirando fotinho, puxando o saco de todo mundo e tal. Você é o cara, você é o líder regional. Santos é a capital regional. Não tem você não previu ou não prevê a hora em que você vai ter que bater posição, ou você está preparado para, se tiver que bater posição, ir para o confronto e fazer o que o Paulo fez naquele momento em que o Dória classificou Santos num risco maior de Covid do que era verdade, baseado em fatos equivocados, e a hora que você tem que ir para o quase rompimento. Você está preparado para isso? Olha, Mohamed, eu respondo dizendo que eu sou o único prefeito de Santos que fez lockdown na história de Santos. Aliás, eu comandei o lockdown regional. Eu não tenho medo de ir para o confronto. Aliás, meu confronto na época, inclusive, foi com o Bruno Covas, porque o Bruno Covas deu 10 dias de feriado na cidade de Santos, de maneira irresponsável, porque talvez, São Paulo, porque talvez não tenha tido o discernimento de dar lockdown e não disfarçar de feriado, jogando o problema para as outras cidades. Então, eu não tenho preocupação, eu fui lá para cima, fui para cima do Dória, fui para cima do Rodrigo, exigi, foi a primeira vez na história da Ecovias que não teve operação descida, então aí há uma certa falha de memória sua. E também eu quero dizer o seguinte, tudo que o governo do estado queria é que o prefeito... Primeiro, também não concordo com você que a ponte lá dos Barreiros é prioridade. Para mim, como santista e prefeito de Santos, a prioridade sempre vai ser Santos. Eu sempre vou brigar para que as coisas aconteçam na cidade de Santos. E é um investimento de 320 milhões que podia ir para qualquer cidade, até para São Vicente. Então você precisa ter inteligência, articulação e estratégia. Se naquele momento eu brigasse muito, o governo do estado ia falar, tá bom, então a gente interrompe a obra, já que está no começo eu paro com a obra e para a obra. Vamos para a obra. Ah, o prefeito não quer 320 milhões? Não quer. Segundo, muitos deputados, muita gente fez muito documento, mas resultado concreto, é fácil fazer um requerimento. Olha, estou fazendo um requerimento ao governador, estou fazendo isso. Eu procurei fazer tudo o que eu devia. Como você falou, são 6 fiscais, né? Quem fiscaliza a obra não é a prefeitura, porque essa obra não é do governo municipal, então não é competência do município fiscalizar a obra. A gente está fiscalizando a MTU e, de maneira indireta, fiscaliza a obra. Então eu não tenho o poder de chegar na empresa e não mudou, não. É a Queiroz Galvão. Por incrível que pareça, não é nem outro nome, não. É Queiroz Galvão mesmo, por incrível que pareça.
E tudo isso foi falado. Agora, eu não vou fazer política, como muita gente faz, de ficar, eu sou o herói, eu sou o super-herói, eu quero aparecer e tal. Muita gente fez em cima do VLT. Eu conversei o tempo todo com os comerciantes, fizemos as isenções cabíveis, algumas isenções como de IPTU eles queriam, né? A própria doutora Almáquia pediu e eu expliquei, doutora Almáquia, isso não posso fazer, porque o IPTU não tem nada a ver com a atividade comercial. O IPTU é um imposto territorial. Um simples exemplo é que o comerciante pode não ser o proprietário tem isenção e não repassa para o comerciante, porque não é obrigado. Então, do ponto de vista legal, não poderia ser feito. Todas as questões que poderia, de maneira fiscal, ajudar, a gente ajudou. Eu fiz uma lei ampliando o horário, ouvindo e fazendo um plebiscito nos bairros, se eles queriam ampliar o horário, tudo isso eu fiz. Mas eu não estou ali para fazer propaganda do que eu faço, que eu não faço. Muita gente às vezes não sabe, mas o trabalho foi intenso. Existem várias reportagens das minhas reuniões mensais, as minhas várias idas até o secretário Rodrigo e depois ao governador Rodrigo. E o meu intuito era um só, eu não queria perder a obra, eu não queria perder o recurso. Santos já tinha um histórico muito ruim em relação ao VLT parado da primeira fase. E tudo o que o governo do estado queria é que eu desse o motivo para que a obra parasse e acabasse com o VLT. Até porque existem questões técnicas e financeiras em relação à operação do VLT que não é atraente e nem atrativa. A conta não fecha. A conta não fecha atualmente. Então, se eu desse motivo, numa briga, sem estratégia com o governo do estado, provavelmente a gente tinha perdido o VLT. Então, é uma estratégia, não é sempre que a gente pode sair falando, né? Essa escola da firmeza do Paulo é a escola que eu sigo, conheço o Paulo como ninguém, o Paulo é firme, mas o Paulo é estratégico. Aliás, as obras começaram no governo do Paulo Alexandre. Então, todo esse, e aí você me dá a oportunidade de falar, todo esse contexto, né? A gente que está lá dentro, que sabe o dia a dia, às vezes é difícil de explicar, mas eu te agradeço, Mohamed, pela oportunidade de poder explicar o que realmente aconteceu. Quando eu falei de quebrar os ovos e depois esquecer, tem um detalhe aí que eu vejo pouco explorado. Depois do funcionamento do VLT, isso é no mundo todo, os terrenos ficam multiplicados por 2,5 vezes, o valor por 3 vezes. Por isso que talvez depois, com a omelete pronta, se esqueça um pouco dessa fase de quebra de ovos. Mas sabe o que é, Chifre? Esses ovos aí, eles não fazem mais a omelete, eles ficam podres, porque para um comerciante ficar 6 meses sem trabalhar... É a morte. E assim, e não era só isso, e não era só comerciante não, Mohamed. Porta de médico, um médico conceituado que tem um consultório ali, o cara falou, cara, como é que meus pacientes vão entrar aqui na porta? E teve muitos excessos. Por exemplo, o pessoal do lá reclamou e a doutora Almáquia me ligou. Prefeito, olha essa foto. Eu falei, o que tem, doutora Almáquia? Olha como que está calçado. Eu falei, tá certa. Não, mas os moradores do prédio estão reclamando que agora para subir na garagem do prédio está errado. Eu falei, então, doutora, agora está certo. Antes estava errado, porque a calçada tinha uma rampa. E a lei de mobilidade urbana, né? Mobilidade humana e calçada, ela tem que ser plana. O prédio é que transformou a calçada numa rampa, o que a gente vê muito na cidade, né, mano? Que os construtores não se preocuparam na altura do grade da calçada e do grade da avenida. Então eu falei, doutora, algumas queixas que chegam para a senhora... Então a minha conversa com a Almáquia era de dinâmica, e ela ia me ligar toda semana e me mandar para consultar. E eu falava, doutor, isso está certo, só está com razão, isso aqui só está errado. Esse exemplo da calçada foi, eu falei, doutora, a calçada agora é nivelada em toda a quadra. O que os moradores estão reclamando é que a rampinha da garagem ficou alta, ficou íngreme. Sim, eu não posso usar a calçada como rampa, a calçada tem que ser reta. Então, muita queixa com razão, muita queixa sem razão, é quando a gente poda a árvore. Muita gente não gosta, outros queriam que podasse mais, outros que podassem menos, enfim. É isso, né? Gestão pública, agora, você tem que agir de maneira técnica, de maneira inteligente, com seriedade. Vamos lá, Mohamed. O que você quer que o Rogério explique no próximo bloco? No próximo bloco, eu quero entender o que aconteceu em relação aos ambulantes. Porque o que eu ouvi foi que a PM pediu
para que não houvesse venda de bebida alcoólica. Os caras tinham, isso da noite para o dia, os caras tinham se estocado, os caras tinham se preparado, a gente está vindo num período de pandemia que foi difícil para todo mundo, e eu acho que a PM é paga para isso. A PM existe para se virar, ela que cuide, ela que se vire. E outra, não adiantou nada, o cara, quer dizer, só quem foi para a Praia de Santos ver a queima de fogos e levou isopor ia poder encher a cara do mesmo jeito. Eu quero entender exatamente o que aconteceu. A justificativa é de que a PM teria pedido. Nessa hora também é a hora do prefeito dar uma banana para a PM e falar assim, escuta, vocês são pagos para fazer isso, eu sou pago para governar a cidade. Eu tenho que pensar em todo mundo. Agora, se você quer que ninguém beba, que ninguém vá para farra, que ninguém vá nada, é para a PM fazer o quê? Parar na padaria para tomar café? Depois do intervalo, o prefeito explica esse imbróglio aí. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, com o Roberto Mohamed cobrando do prefeito, como é que aconteceu esse negócio dos ambulantes, polícia militar, esse imbróglio todo? Olha, a bebida alcoólica... Eu vou começar pelo resultado. Não teve uma ocorrência no Réveillon. 1 milhão de pessoas. E, Mohamed, você viu ontem, não viu? O que faltou? Prevenção da polícia. Aqui em Santos não faltou. Lá, os caras esperaram acontecer para agir. Aqui eu não esperei. Eu tenho comigo de ouvir as pessoas. Eu não sou especialista em segurança. Bom, a PM veio e falou para mim, prefeito, dia 24 de dezembro, meio-dia, aqueles bares ali do Gonzaga, que tem aquela festa do Estragacê, que o chefe vai muito, viu, Mohamed? O senhor tem que fechar os bares. Eu falei, não vou fazer isso. Mas não vou fazer isso. Dia 31, a PM chegou para mim, prefeito, a partir do meio-dia, sem ambulante, sem quiosque. Eu falei, não vou fazer isso. Os caras precisam trabalhar, os caras precisam ganhar. Qual é a proposta de vocês? Não, então, até às 17. Eu falei, não, 17 não. Vamos fazer o seguinte, 19 para acabar às 20. Tá bom. Porque assim, a cidade de Santos nunca teve 330 policiais numa operação verão. Esse ano teve. A prefeitura alugou viaturas, está lá a PM com bicicleta, com um monte de coisa que a prefeitura dá apoio. A questão de segurança é uma questão de Estado. Eu não posso agir sem ouvir quem entende de segurança. Talvez aquele governador de Brasília não tenha ouvido. Eu ouço. E se eu sou parceiro da PM, eu tenho que cumprir com o que quem entende de... E eu discordo um pouco, Mohamed, quando você fala que a PM está lá para o cara não beber. Não, a PM está antes de começar o evento, ela não fica lá se o cara bebeu ou não bebeu. Ela está lá para preparar o ambiente, a estratégia, a inteligência, que é o que faltou em Brasília. Justamente é o que a gente está falando, e aí não posso ser incoerente. A gente critica o que aconteceu em Brasília. Mas não aconteceu nada em Santos. Sim, porque houve uma série de ações. Qual é o intuito do Réveillon de Santos? Primeiro que tinham eu vou explicar agora para você a minha visão em relação a esse Réveillon. Eu tenho 2 pontos fundamentais esse ano diferente. Primeiro, São Vicente não teve fogos. Então, boa parte da população viria para Santos assistir. Então, são mais de 1 milhão de pessoas na areia de Santos, o que realmente ocorreu. Segundo, o que a gente falou no começo, o clima que está nas ruas de todas as cidades. Você imagina, Mohamed, alguém gritar Lula e o outro gritar Bolsonaro. O que ia acontecer ali? Quando você fala de ambulantes na areia, você está falando, por exemplo, de um carrinho de pastel. Numa correria, num arrastão, as pessoas correm, derrubam um carrinho de pastel com gás e óleo fervendo. O que pode acontecer? Numa correria, numa multidão, aqueles carrinhos de sorvete, as pessoas atropelam, as pessoas caem. E o que se pretende num Réveillon? Não é uma balada. O Réveillon de Santos não é uma balada. O Réveillon de Santos é uma festa da família, aonde normalmente as famílias vão às 11h30, saem de casa, vão andando. Quando dá meia-noite, vê os 20 minutos de fogos e vão embora. É isso que a gente espera. O que a gente não quer? A presença de bebida. Porque a bebida, tudo bem, o cara levou isopor, é verdade. E eu vou te dizer, eu andei do Canal 2
até a ponta da praia e vi um clima de total segurança. Total segurança. O que a gente quer? Que as pessoas não permaneçam bebendo. Que as pessoas vão embora. Porque o cara leva isopor, ele leva uma, duas champanhe, tudo bem, a família e tal, e vai embora. Agora, se você tá, vamos pegar mais uma. Não é isso? Vamos pegar, quem gosta de boteco, vamos pegar mais uma. Vamos pegar mais uma. E é tudo que eu não quero. Os quiosques, a maioria deles não queria abrir. O próprio Vilmar, que é conhecido, um dos mais antigos, falou, prefeito, eu não vou abrir, porque não é meu público. Por que eu vou abrir com esse público aí? Aí alguns falavam, mas a gente está lá, e aí a gente prepara, a gente ajuda se tiver conflito. Falei, mas vocês foram treinados para ajudar, para apoiar conflito? Vocês vão ser vítimas. Então, eu termino também com o resultado. Não teve uma ocorrência. Ou seja, o planejamento foi bem feito, todas as ações foram bem executadas. O verão de Santos já é um sucesso, 90% de ocupação dos hotéis. Eu, esse fim de semana, andei na praia tanto no sábado e domingo. Todo o estoque, Mohamed, que eles tinham, eles vão gastar durante o verão, porque não é nada perecível. Bebida não é perecível, está lá na garrafa, ele vai vender. Vou vender sanduíche? Não é o sanduíche que o cara ia vender, né? Vamos ser realistas. Então, eu estou muito contente. É o primeiro Réveillon que não tem uma ocorrência, ao contrário de outras cidades que, inclusive, teve morte. Com muito menos fogos, com muito menos espetáculo, porque foi um espetáculo esse ano para o mundo todo, né? O mundo todo, por questões especiais, viu o Réveillon de Santos. E mais, o pessoal do Rio de Janeiro falou para mim, que eu encontrei no Museu Pelé. Prefeito, eu não sabia, o Réveillon de Santos é muito mais bonito de Copacabana. E a minha família está achando a cidade maravilhosa e segura. Ganhei. E chamei os vereadores e falei, eu quero falar isso na frente dos quiosqueiros. Eles chamaram os quiosqueiros. Os quiosqueiros entenderam. As senhoras que estavam lá falaram, prefeito, primeiro que o senhor nos ouviu, e a gente fica muito agradecido. O senhor explicou e me convenceu. Legal. Os ambulantes, na semana seguinte eu fiz reunião com eles, todos eles estavam felizes com o que a gente fez, com as normas de segurança. Então, turismo, o turista vem, ele escolhe vários motivos para ir para uma cidade. Um deles é a segurança. O principal, talvez. E Santos deu um show de segurança nos últimos eventos. Você cabeceia bem. A gente vai entrar Mas aqui quem levantou a bola para ele cabecear? Por isso que combinava. isso. A gente ficou no telefone, a mãe me pergunta, brincadeira. Rogério, eu fiz um elogio a você no programa. Você reclama, tá? Mas eu elogio quando tem que ser elogiado. Eu não reclamo. E no governo, na questão do Pelé, você foi o exemplo do que se espera da autoridade quando compreende que aquele momento a gente estava perdendo mais do que o maior jogador de futebol do mundo. A gente estava perdendo um símbolo. E um símbolo que, queira ou não, está ligado à nossa cidade. Pouca gente sabe, eu acho que a questão do Pelé em relação a Santos tem um pouco também de Milton Nascimento. Acho que pouca gente imagina que o Milton é carioca. Ele está ligado a Três Pontas porque foi a cidade onde a vida dele começou. Três Pontas é uma cidade do lado de Belo Horizonte. Três Pontas do Milton. O Milton. E o Pelé Três Corações. Eu estou falando do Milton. O Milton, o Pelé, ele tem a imagem dele. E o Pelé, queira ou não, é maior que o Santos, é maior que Santos. Só que fez com que a nossa cidade tivesse uma outra dimensão. E a gente vai ter agora uma coisa avassaladora. Que se for aproveitada por você, eu estou falando você porque você é o cara que está na gestão da cidade nesse momento. Se for aproveitada por você, Santos explode em termos de turismo internacional. E você já está dando sinais de que vai caminhar por aí. E eu fico feliz porque a Secretaria de Turismo em Santos sempre foi a secretaria que dá para qualquer um, dá para amante, dá para namorada, dá para acordo político, dá para vagabundo e não é aquilo. Dessa vez eu vejo um prefeito que no mesmo dia saiu à frente e colocou essa questão do turismo. Primeiro eu já soube que você vai investir
e buscar parcerias para o Museu Pelé, que eu acho que a saída dele é ter um patrocinador master e outros menores, e ser realmente um ponto de captação de turistas estrangeiros. Segundo, o monumento que você vai fazer a licitação internacional na praia. O apoio em relação à questão do memorial, de se fazer alguma coisa que não tumultue o cemitério, mas que possa transformar o mausoléu do Pelé, como são os cemitérios franceses, os cemitérios ingleses, onde as pessoas famosas são e que são objeto de peregrinação. O que eu estou sentindo não é uma coisa só de comoção, mas realmente você já está pensando em traçar um caminho, porque é a grande chance de Santos entrar no cenário internacional, às vezes sendo até ponto o cara vai viajar para Santos só para esse tipo de turismo, porque ele quer conhecer o mausoléu, ele quer conhecer o museu. Você está pensando em fazer disso, pelo menos agora em 2023, pelo menos isso que você já colocou, é prioridade na Secretaria de Turismo e na política de turismo de Santos? Eu acho que é na prioridade, não é nem na secretaria, eu acho que é no sentimento, sabe? Um repórter de uma emissora aí, nacional, né, chegou para mim, um repórter esportista até conhecido, como é que a cidade vai explorar a marca Pelé? Eu falei, eu não vou explorar a marca Pelé, eu quero ajudar as novas gerações a conhecerem realmente quem é o Pelé. O meu filho, com 17 anos, Mohamed, pouco curtia o Pelé e ele fez questão de ir no velório. Então, o Pelé... Bom, primeiro, assim, muita gente fala mal do Pelé, como fala mal de todo mundo, né? Comportamentos dele fora do campo, extracampo. Primeiro, eu conheci dessa vez, já tinha conversado com os filhos dele, mas dessa vez eu tive um tempo maior de ver os filhos do Pelé. Que gente maravilhosa. Que pessoas humanas. Eu tive principalmente com o Edinho, com a Kelly e com a Flávia, conversando do que a gente pode fazer, até porque eles têm um viés assim do audiovisual e eles querem fazer no Museu Pelé. E, pô, legal. Que gente, Mohamed. Isso só prova que o Pelé era um homem e um pai bacana, cara. Humilde, porque eles são muito humildes. Então você vê que quem realmente convivia com o Pelé falar que era um cara humilde e eles são humildes. Segundo, o maior momento para mim do Pelé, do Edson, é o 10º gol. E não é o gol, é o que ele fala depois. Olhem para as criancinhas, olhem para os mais pobres, não vamos deixar as crianças do Brasil morrer. Então, o Pelé, o Edson, e todo mundo fala muito, o Pelé nunca namorava sempre loira. O Pelé era um rei negro em que muitas majestades se curvaram para ele. O Pelé era um rei negro que parava a guerra. O Pelé, sim, com exemplos, e às vezes a gente não fala, mas a gente dá os exemplos, trabalhou muito contra o racismo, né? Levou muito a imagem do futebol. Então ele merece a imagem dele ser perpetuada. O Museu Pelé, eu, por mim, nessa nova configuração do terminal de passageiros, de cruzeiros, o terminal, o Museu Pelé ficaria dentro do terminal. Ou seja, o terminal seria construído de uma forma que pudesse agregar o Museu Pelé. Aquilo que você falou, cabe ao poder público fazer aquilo que não dá lucro, mas você imagina, né? Você vai embarcar e você tem acesso ao Museu Pelé. Estou esperando, cadê a mala e tal? Pô, vou ver o Museu Pelé. Então ele podia fazer parte desse complexo, não só para quem embarca e desembarca, lógico, mas também para quem embarca e desembarca. E aí o cara vai para o museu, pô, mas tem o bonde, vou sair, então são estratégias. O monumento, a princípio, eu falei com a família, né? Falei para a Kelly, Kelly, eu vou fazer esse concurso, estou montando o edital, mas eu não vou fazer nada sem falar com vocês. Eu quero fazer com vocês. De início, eu pensei ali no emissário ou no coisa. Aí eu pensei, a gente vai conversando, vai lendo. Bom, vamos fazer um concurso? Se a família quiser, tudo bem. Hoje eu não faria. Existe um projeto do Niemeyer, que é o Pelé da arquitetura brasileira. E aí,
né? Eu ainda não conversei com o Márcio, mas conversei com o Paulo Alexandre. A gente ali na ponta da praia, a gente fez o mercado de peixe, o centro de convenções, e aqui tem um terreno que está na poligonal do Porto, que a Polícia Federal quer fazer uma base, mas nunca faz. Você imagina um grande monumento do Pelé ali na ponta da praia, agregando o centro de convenções e o mercado de peixe. Você imagina esse monumento com os navios de passageiros passando por esse monumento. Então, já que o Márcio, e eu ia falar com ele hoje, ele cancelou, ia falar isso com ele, mas falei com o Paulo para ajudar em relação ao governo federal e tal, se participa desse Até trabalho. porque querem mudar o nome do porto. Então, aí é um a mais daquilo que o Márcio falou. E olha, é a primeira vez que eu falo, hein, aqui, eu estou falando aqui no Opinião Rogério, do Litoral. Nunca falei isso, sempre falei do concurso. É a primeira vez que eu estou falando dessa possibilidade. Rogério, no final da década de 90, tinha um professor na então Unimonte, hoje São Judas, o professor Wilson Santoni, que era da área do turismo. E ele dizia, no final da década de 90, que Santos deveria ter um monumento ao Pelé, que lembrasse a relação do Pelé com a cidade, mas assim de uma dimensão que chamasse a atenção do mundo todo. Eu sempre pensei que quem pensa grande já começa certo. É essa a ideia? Um monumento que chame realmente a atenção do mundo? Eu só queria emendar, porque a gente está no final do programa e ele só vai voltar o ano que vem agora, porque ele enrola. Semana que vem ele Você está aí. falou do terminal de passageiros. Rogério, tecnicamente tem uma coisa que eu acho que o Santos podia explorar mais também e não explora. E qualquer tentativa de gerar receita é sempre bom. Para quem não sabe, por que quando o navio sai do porto, você pode ir no cassino, tem free shopping no navio? Porque tecnicamente é como uma viagem para o exterior. Em qualquer lugar do mundo, o terminal de passageiros tem free shopping. Na descida. Não é só para estrangeiro. Porque o brasileiro, embora basta ele ir com o passaporte, embora ele não use o passaporte para ir a bordo, é considerado como se você estivesse num país estrangeiro. Tanto que quando o navio desatraca, vale nele a legislação do país de origem. Nessa ideia, você tem alguém participando dessa mudança de... Eu sei que a gente tem acesso ao Márcio de uma forma muito mais fácil, mas você tem alguém pensando nesse todo do novo terminal de passageiros, dele ser realmente um terminal? Por quê? Porque um free shopping ali faz com que você aumente a questão de receita gerada, de emprego, e a gente tem isso no mundo inteiro. Bahamas é um terminal desse tamanho e no entanto, free shop é metade do terminal de passageiros. Você tem alguém já que você escolheu ou que você vai atribuir a função de encostar e ficar permanentemente junto com essa ideia do novo terminal de passageiros? Olha, eu pessoalmente tenho feito isso, né? Para mim é uma questão de honra a revitalização do centro. A gente tem avançado muito por conta dos festivais, né? Ainda, né, o que cabe ao poder público? Fazer os festivais, investimos agora, todo o DAD desse ano foi investido no centro, primeira vez na história. O VLT, que é importante, por isso que eu não quis perder, não quero perder o VLT de jeito nenhum. E iluminação, você vê, eu levei 1.000 alunos da Unifesp para o centro, que movimentou muito os restaurantes e tudo. Agora vai para 1.500. E já tem uma empresa que quer construir 1.000 unidades habitacionais ali no Valongo. Então está surtindo efeito, já tem o primeiro retrofit feito do lado da UAB, já tem um segundo já sendo feito também, e agora eu vou fazer no aniversário da cidade, vou inaugurar, vou assinar o início de obra do retrofit também ali na Rua do Comércio, com a José Ricardo ali. Então ali vai ser um retrofit também. Então a gente já está começando a fazer habitação. E o terminal de passageiro, eu gosto muito de urbanismo, no sentido de soluções para você revitalizar espaços públicos. Então, eu pessoalmente, né, então, o que eu quero? Quero ceder a garagem dos bondes, que fica do lado da Secretaria de Turismo. Em troca, o governo federal me compra os armazéns em frente ao outeiro de Santa Catarina, porque o Valongo está andando bem, eu preciso agora que o Paquetá ande. Então ali vou fazer uma grande esplanada com o outeiro e aqueles galpões são bonitos, antigos, com o bonde entrando lá dentro, para passear por dentro, e aí você vai visitar as garagens sentado no bonde. E aí você conecta o Valongo com o Paquetá. E o terminal, eu já conversei tanto com o concessionário, né, com o pessoal do terminal hoje, que já existe,
como conversei com o Mário Povia, que era, então, o secretário nacional de Portos, que apoiou, conversei com o próprio Tarcísio, que apoiou, e agora ele, como governador, vai apoiar mais ainda. Então, existe uma conjunção. Esse terminal, no modelo que é feito, que foi proposto, ele custa 1.800.000, 1.800.000. A empresa, o concessionário, o terminal de passageiros, ele pode chegar num aditamento de contrato em que ele possa investir 500 milhões. Então, ele adita o tempo, 10 anos, e isso equivale a ele, na troca, no negócio, ele poder investir 500 milhões. Então, falta 1.200, que teria que servir do governo federal. 1.300, né? Mas existe uma solução muito simples, com o atracadouro já existente ali do lado, que é só diminuir a concessão do STS-10. Existe um triângulo que já cabe 2 navios. É só você fazer o leilão do STS-10, mas com 20% da área menor. Então você faz o leilão aqui, mas aquele triângulo que já existe ali, bem na região do Valongo, para um navio aqui e futuramente você só faz um berço paralelo ao costado, que aí já cabe mais 2. Então a solução fica muito mais barata. Eu estou acompanhando. Essa questão do free shop é uma questão aí da Polícia Federal. E é lógico, é super atrativo, é área alfandegada, por que não? Né? O aeroporto, na área alfandegada, você pode ter. Por que não poderia ter aqui no Porto de Santos, que é o maior terminal de passageiros? A ideia é excelente. Não tinha pensado, mas vamos trabalhar para conseguir isso também. Agrega valor. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira. Esperando que ele não demore um ano para vir de novo. Agradecendo a participação, o nosso convite, atender o nosso convite do prefeito de Santos, Rogério Santos, a participação do Roberto Mohamed, comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, ou então pouco depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima semana para você que você merece.